Você veio, né, irmão? Dá um abraço em quem está do seu lado aí. Diga, que bom que você veio. Você está mais magro. Você está bonito. Grita o nome de alguém que está longe aí. Fala, que bom que você veio. Grita, grita, grita. Quem não gritar o nome de ninguém não vai para o céu. Gritar o nome de alguém. Irmãos, a maior adoração é a paixão por conhecê-lo. A maior adoração é o desejo de conhecer o seu Deus. Porque você não conhece, você não adora profundamente alguém que você não conhece profundamente. Então que no seu coração haja um desejo. Hoje nós estamos empolgados, amém? Mas nem sempre a gente é tão assim empolgado para poder estudar a Bíblia. E nós não viemos para um culto onde vai ter alguém pregando, amém? Nós viemos estudar a Bíblia, certo? Você veio para isso, amém? A maior adoração é a paixão por conhecê-lo. E eu queria que você o adorasse agora e desejasse profundamente conhecê-lo. Pedisse, Senhor, me leva a lugares que eu não fui ainda no Senhor. Sabe, Senhor, me ajuda quanto mais a gente estuda, mais ignorante a gente se sente. Então a luz revela a escuridão que há em nós. Esses dias eu estudando sobre esse assunto e falando com a minha esposa, meu Deus, como eu sou ignorante. Porque é muito bom se aprofundar cada vez mais no Senhor, amém? Erga suas mãos e adore Jesus, diga alguma coisa para Ele que você não disse ainda. Diga, Senhor, capacita a minha mente, o meu intelecto para entender as coisas do Senhor. Abre o meu coração para entender, Senhor, coisas que são grandes e ocultas. Abre, Senhor, o nosso entendimento, Senhor, para mergulharmos profundo em Ti, Deus. Pai, nós louvamos ao Senhor, Deus, por esse momento aqui, Deus. Nós iniciamos algo que deixa de ser um sonho, passa a ser uma missão nossa. Aprendermos sobre o Senhor juntos. Isso não é simplesmente a ideia de alguém ou um sonho de alguém. Isso é a nossa missão. Conhecermos e prosseguir em conhecê-lo. Conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo. Por isso, Deus, traga uma nuvem de revelação aqui, Senhor. Abençoa a nossa mente, o nosso coração e que essas coisas estejam sincronizadas e funcionando juntos. Que toda a distância que há entre a nossa mente e o nosso coração, nós eliminamos agora, Senhor. Que a Sua palavra possa dividir alma e espírito, juntas e medulas. Que a Sua palavra organize o nosso interior. Organize a nossa maneira de pensar. Que a Sua palavra, Senhor, nos remeta a um desejo profundo de conhecê-lo mais. E que essa seja a nossa adoração, Deus. Que seja muito mais do que uma música, muito mais do que uma rotina religiosa. Mas que seja uma paixão, Senhor, uma sede em conhecê-lo. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Dê uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Pode se assentar devagarzinho. Irmãos, antes de tudo eu queria agradecer muito a sua confiança. Eu queria agradecer muito você estar aqui. Eu acredito que Deus tem um propósito em você estar aqui. Acredito que Deus tem um propósito em mim, em estar aqui com vocês. Nós faríamos hoje uma transmissão para muitas pessoas que estavam esperando isso. Mas elas vão ver amanhã, amém? Elas vão ver essa mesma aula amanhã. E no próximo mês elas vão participar conosco. E você também vai estar aqui, amém? A gente propôs a ministrar um módulo cujo nome é a origem. E hoje a gente vai introduzir essa primeira aula. E o nome dessa aula de hoje é o Evangelho Eterno. A gente vai falar
do Evangelho Eterno e tentar dividir essa aula em dois aspectos. Nós temos 7 dispensações na palavra de Deus. Nós vamos falar dessas 7 dispensações em aulas subsequentes. Mas nós temos também um assunto pouco falado. Quando você ouve sobre os evangelhos, você ouve muito sobre o evangelho do reino e o evangelho da graça, sim ou não? Talvez você já tenha escutado alguma coisa a respeito disso, sobre o evangelho da graça e o evangelho do reino, ou, na ordem correta, o evangelho do reino e o evangelho da graça. Mas a Bíblia nos apresenta também um evangelho eterno. E pouco se fala sobre esse assunto. Esse é um assunto até um tanto quanto complicado de você achar conteúdo sobre ele. Não é muito simples achar conteúdo sobre esse assunto. A gente quer, obviamente, dar algumas fontes para você também poder estudar melhor sobre esse assunto. Mas eu queria falar um pouco para você sobre o site que a gente está desenvolvendo. Eu não sei se é possível vê-lo agora, se não for no intervalo a gente vê. Eles estão fazendo ajustes ali. E essa aula aqui, ela vai para o YouTube amanhã. E nesse ambiente o site é play.org.br. play.org.br. Então, esse site vai ser o seu local de estudo, amém? Todas as coisas que você precisa, a ideia é que estejam nesse site. É claro que nós estamos num processo de desenvolver uma ferramenta de estudo para você, para nós, aquilo que nós entendemos que é o nosso encargo para edificar o corpo de Cristo. Então, tudo que nasce grande é monstro, né? Deus trabalha com semente. Então, nós estamos plantando uma semente. Esse site está muito bacana, muito bonito. Todo ele foi desenvolvido pela Chairô. Chairô é uma agência lá em Santo André, muito capacitada a galera. E é um pastor que é o dono dessa agência, o pastor Rodolfo. E eles estão nos auxiliando. Então, amanhã, ou hoje, quando você chegar em casa, em play.org.br, você vai entrar num link cujo nome é Move. Move. Aí vai ter Assista ao Vivo. Você clica lá, e embaixo do quadrado está lá a opção de você baixar todo o esboço dessa aula. Porque nós não vamos imprimir sempre para trazer para cá, amém? Então você vai ter essa opção de baixar isso lá. Hoje eu sei que foi meio um pouco, tanto quanto apertado, e talvez não tenha dado tempo, mas a parte secretariado da escola, quem vai fazer é o Eberton e a Fábio, então eles vão estar comunicando você, a secretariado da igreja também, para você poder baixar essa lição, e você de repente até dar uma lida antes de vir para cá, amém? Dá uma olhada nas referências, dá uma olhada em tudo. Ah, está aqui, ó. Os caras são bons mesmo, né? Lá em cima está play.org.br/move sobre HTML. Aqui, assista ao vivo. Clica aqui, por favor. Vai abrir. Pode descer aqui, querido, fazendo favor. Aqui era um ambiente de transmissão que a gente... Não precisa clicar, pode descer mais. Ali, ó. Faça o download do material desta aula. Download. Você clica lá no download. Vamos ver se baixa rapidinho? Clica ali só para a gente ver como é que está essa internet. Coisa linda. Você baixa lá então. Está baixando, ó. Então aqui você tem a primeira lição. Vai correndo para baixo para a gente ver. Pode ir rolando para baixo. Pode ir rolando. Aqui você tem Play Move, primeira aula, qual a intenção de Deus ao criar a terra. Amém, irmãos? Amém? É fácil, não é? É ou não é? Você consegue. É de graça e indolor, não dói. Você vai lá, baixa o conteúdo e você precisa baixar o conteúdo, porque você vai escutar isso aqui hoje, né? E talvez seja um assunto que você ouviu, talvez você não tenha escutado ainda, mas você precisa baixar, porque isso vai te ajudar bastante a você adentrar esse assunto e ficar mais craque naquilo que a gente vai falar. É bem provável que a gente não consiga concluir esses dois assuntos hoje, essas duas aulas hoje. Por isso eu vou correr,
a gente vai ter um intervalo e, enfim, é muito bom que você estude. Irmãos, como eu tinha dito para você, nós não estamos num culto, amém? Nós estamos num momento onde você vai estudar a palavra. Escola, eu já estou acostumado com isso. Lá na igreja tem o Yachará. Quando começa 600 alunos. Dá no final do ano, mas aqui não vai acontecer isso. Em nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus. Nós vamos reunir uma vez por mês, lá toda segunda-feira. Mas quando dá no final do ano, o número é bem menor. E a intenção é que você permaneça aqui, para que você cresça junto com a gente. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 45, versículo 18. Isaías 45, 18. Queria aqui honrar muito a vida do Eberton e da Fábio. Amém? Você pode dar uma salva de palmas para Jesus pela vida desse casal aqui de vocês? Glória a Deus. Que o Senhor os honre. Foi uma amizade que a gente desenvolveu aqui primeiro e a gente fica muito feliz em nos relacionar com vocês. Quem achou, diga achei. Irmão, qual é o propósito de Deus em criar os céus e a terra? Deus é um Deus soberano, poderoso, extraordinário, e de repente Deus cria os céus e a terra. Eu acho melhor deixar o vídeo, mano, querido, eu acho melhor deixar aquele vídeo rodando, que senão todo mundo vai ficar olhando para lá. Todo mundo vai ficar tentando ler ali, e a gente acaba, vamos deixar aquele vídeo passando ali mesmo. Qual o propósito de Deus em criar os céus, o universo? Qual o propósito de Deus em criar tudo? O que Deus estava pensando quando criou? Qual que era a ideia de Deus? Também, é uma boa resposta. Deus tinha um propósito peculiar, específico, nesse versículo em específico, nós conseguimos ter um ponto de partida para aquilo que a gente vai dizer. Esse talvez seja o versículo-chave daquilo que a gente vai conversar nessa noite. Aqui diz o seguinte: porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, e não a criou para ser mas para ser, eu sou o Senhor e não há outro. Ou seja, quando Deus cria a terra, o maior intuito de Deus é que essa terra então fosse habitada, que essa terra não fosse um caos, que essa terra não houvesse caos sobre essa terra. Então, esse versículo aqui, ele nos ajuda à compreensão de Gênesis capítulo 1, versículo 1. Nós vamos ler bastante a Bíblia, nós vamos consultar bastante alguns textos, então eu queria muito que nós ficássemos muito concentrados nisso, para a gente ser muito produtivo no tempo em que a gente vai passar aqui, amém? No capítulo 1, versículo 1 do livro de Gênesis, diz o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. Olha para mim. Esse texto, ele tem uma ligação muito profunda com o texto que a gente leu de Isaías 45, 18, amém? A Bíblia diz que Deus criou a terra para que ela fosse o quê? Habitada. Não a tornou, não fez para que ela fosse um caos. Deus criou a terra para que ela fosse habitada. Nesse texto de Gênesis capítulo 1, versículo 1, o que nós encontramos, o que nós achamos, é esse sentido para o texto de Isaías 45. Pode subir, gente. Não? Vai subir, não? Então, estou desconcentrando aqui, cara. Me ajuda aí. Diga comigo, hiato. Se você está anotando, ou se você tem o costume de anotar, você pode fazer um hiato. A palavra hiato
que vem da palavra hiatus, uma palavra latim, ela significa intervalo, ela significa lacuna. Algo acontece dentro de um parêntese. Se nós tivéssemos um quadro aqui, a gente ia mostrar para você mais claro. Você tem Gênesis capítulo 1, versículo 1, e depois você tem um parêntese, para ir para o versículo 2. No versículo 2, a Bíblia diz o seguinte: a terra, porém, estava sem forma e vazia, trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Preste atenção, esse texto aqui está dizendo o seguinte, no original, o texto de Gênesis capítulo 1, versículo 2 diz o seguinte: a terra se torna um caos. Diga comigo, caos. Então, no original, essa palavra, a terra estava, a terra se tornou. E o sem forma e vazia dá a conotação de caos. Então, se você tem o hábito de anotar, sem forma e vazia, é a mesma palavra, a mesma aplicação para caos. É a mesma palavra de Isaías capítulo 45, versículo 18. Então a Bíblia diz que Deus criou a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Há um hiato aí, certo? Há um intervalo, para que nós possamos então migrar para o versículo 2 do livro de Gênesis. Nesse texto, a Bíblia diz o seguinte, que Deus criou a terra para que ela fosse habitada. Deus criou a terra para que houvesse seres nela. Deus criou a terra para que ela fosse devidamente ordenada. Então, versículo 2 diz que a terra se torna um caos. Há quem diga que houve uma explosão sobre a terra, certo? Que haviam grandes seres vivendo na terra, até o mito dos dinossauros, que a gente não sabe se é produto da ciência ou se de fato eles existiram. Não é possível provar isso ou não. Existem algumas especulações bíblicas a respeito disso. Mas existe um hiato, existe um intervalo, e alguma coisa acontece nesse intervalo. Porque esse versículo 2 contrapõe, eu queria que a gente fizesse muito silêncio mesmo, porque isso vai ajudar bastante, gente. São muitas referências e é um assunto muito amarrado. Se você olhar para esse texto aqui, do versículo 2 de Gênesis capítulo 1, de certa forma, ele contrapõe com 45, com Isaías 45, 18, sim ou não? Porque aqui diz que a terra estava sem forma e vazia. Isaías 45, 18, volte lá em Isaías 45, 18, tendo em mente esse texto de Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2. Isaías 45, 18 diz o seguinte: porque assim diz o Senhor que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Olha para mim, esse texto aqui contrapõe com a realidade apresentada em Gênesis capítulo 1, versículo 2. Existe uma certa contradição, porque ali diz que a terra estava sem forma e vazia. Ou seja, não havia nada que pudesse habitar essa terra. Mas esse texto diz, então, que Deus não criou a terra com essa finalidade. O propósito de Deus na criação da terra era completamente diferente. Então a gente tem aqui um contraponto bíblico entre dois textos. Então é aí que nós só conseguimos entender esse contraponto por meio do hiato. Diga comigo, hiato. Nós só conseguimos entender esse contraponto através da compreensão dessa lacuna que há na história, desse intervalo que há entre dois textos. Não é possível que você entenda esse choque sem você entender essa lacuna. E eu pergunto a você, e é isso que a gente vai entender, o que acontece nesse intervalo? O que acontece nessa lacuna? O que acontece nessa pausa? É como se fosse um parênteses. Imagina um parênteses comigo e um fato acontecendo aí dentro. Então, Gênesis capítulo 1 e versículo 2, se você está anotando aí, se você tem o hábito de fazer isso, saiba de uma coisa. Esse texto
nos remete a duas partes da origem, da criação. Talvez sejam 2 capítulos da criação. Gênesis capítulo 1, versículo 1 é um capítulo. Gênesis capítulo 1, versículo 2 é outro capítulo. Ficou claro isso? Há um intervalo entre um capítulo e outro, e alguma coisa aconteceu. Quando Deus criava a terra, eu pergunto a você, como é que a eternidade se comportava? O que a eternidade fazia quando Deus estava tecendo a criação? Quando Deus estava formando a terra? Uma terra que não foi feita para ser um caos. Uma terra que não foi feita vazia e sem forma. Em algumas versões aí, de Isaías 45, 18, talvez a sua diga isso, não usa a palavra caos, usa a palavra sem forma e vazia, amém? Tem algumas versões que dizem isso? Então remete à mesma realidade de Gênesis. Então assim, para que fique bem claro, 2 capítulos da criação do universo são descritos em Gênesis capítulo 1, versículo 1 e versículo 2, amém? Então eu pergunto, como é que a eternidade se comportava? O primeiro livro da Bíblia a ser escrito não foi Gênesis, não foi o Pentateuco, mas foi o livro de Jó. Então Jó descreve algo muito bacana. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Jó capítulo 38. É fundamental que você entenda esse início para a gente poder desenvolver um assunto dentro do que a gente vai tentar falar nessa primeira parte aí. Lembrando que o tema da aula é o Evangelho Eterno, e a primeira parte da aula é qual a intenção de Deus ao criar a terra. Jó, capítulo 38, quem achou, diga achei. Depois disso, o Senhor, no meio de um redemoinho, respondeu a Jó. Quem respondeu a Jó? Quem respondeu? Certo. Versículo 2. Quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Onde estavas tu, quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-mo se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela um cordel? Sobre quem estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Versículo 7, preste atenção. Quando as estrelas da alva, juntas, alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Ou quem cerrou o mar com portas quando irrompeu da madre. Quando eu lhe pus as nuvens por vestidura e a escuridão por fraldas. Quando eu lhe tracei limites e lhe pus ferrolhos e portas. E disse, até aqui virás e não mais adiante. E aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas. Acaso desde que começam os teus dias, desde a ordem da madrugada, o fizeste a alva saber o teu lugar, para que se apegasse às orlas da terra, e desta fossem os perversos sacudidos. A terra se modela como barro debaixo do selo, e tudo se apresenta como vestidos. Dos perversos se desvia a sua luz, e o braço levantado para ferir se quebranta. Amém? Todo o contexto desse texto está falando do quê? Deus está revelando o quê? A maneira como ele fez Sim ou não? E é tremendo, não é? Ele está determinando o limite do mar, até onde a soberba das suas ondas vai se quebrar. Quem foi que lhe pôs as nuvens como uma fralda? Então Deus descreve a maneira como ele criou. Quem foi que fundamentou a terra? No que ela se equilibra? No que ela se fundamenta? Deus está descrevendo literalmente a maneira pela qual ele criou a terra. Deus está trazendo alguns detalhes da formação do universo. Essa terra que Deus criou aqui, Deus não a criou para que ela fosse um caos, certo?
Acompanhe comigo agora o versículo 7, diz o seguinte: quando as estrelas da alvas, juntas alegremente cantavam. Esse é o nosso versículo. Como a eternidade se comportava então, quando Deus fazia essa primeira terra? Essa primeira terra que não era sem forma e nem vazia. O que os anjos faziam? Esse texto diz. As estrelas faziam o quê? Cantavam. Então, irmão, olha para mim, viaja comigo. É como se Deus tivesse ligado um sonzinho, apertado um play lá, colocado uma banda para tocar, e Deus fosse então fazendo todas essas coisas que ele descreve aqui. Imagina Deus criando o universo. Olha só, versículo 8: ou quem cerrou o mar com portas, quando irrompeu da madre? Quando eu lhe pus as nuvens por vestidura e a escuridão por fraldas. Quando eu lhe tracei limites, lhe pus ferrolhos e portas, e disse: até aqui virás, e não mais adiante. Até aqui quebrará o orgulho das tuas ondas. Deus está descrevendo como é que ele criou. Enquanto ele fazia tudo isso, as estrelas faziam o quê? Cantavam. Como eu disse para você, é necessário que você compreenda o texto de Gênesis capítulo 1, como parte, capítulo 1, versículo 1, como uma primeira parte da criação. E esse texto de Gênesis capítulo 1, versículo 1, ele está integralmente ligado a Isaías 45, 18. Está claro isso, irmãos? Amém? Então, nesse ato, nesse intervalo, a nossa pergunta é: o que acontece nesse intervalo? Esse texto descreve muito bem, dizendo que as estrelas cantavam, as estrelas cintilavam, as estrelas se alegravam, enquanto Deus tecia a criação. Deus tinha muitos anjos lá, e nessa época havia um anjo que se revelava como o comandante do exército do Senhor. Ele aparece para Josué. E há outro anjo descrito, e essas estrelas nos remetem a esses dois anjos, talvez, que tinham funções muito similares, mas autoridade diversificada. No livro de Isaías, capítulo 14, abra sua Bíblia lá. Como eu disse, você veio para estudar, então você vai levar muita referência para casa para estudar, amém? Isaías capítulo 14, versículo 11. Derribada está na cova a tua soberba, e também o som da tua harpa. Por debaixo de ti, uma cama de gusanos, e os vermes são a tua. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da... Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, será precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Abra sua Bíblia comigo em Apocalipse capítulo 8. O que será que acontece nesse ato, irmão? Diga comigo, hiato. O que será que acontece dentro desse parêntese? Porque se nós temos agora, então, 2 capítulos da criação, a gente precisa saber o que acontece entre um e outro, amém? Para a gente entender o primeiro, a gente precisa entender esse intervalo, essa lacuna, Rogério, para depois a gente migrar para a segunda parte, então.
e a gente chegar a essa compreensão desse evangelho eterno. Apocalipse capítulo 8, versículo 8. O segundo anjo tocou a trombeta, e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue, e morreu a terça parte da criação, que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. O terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela, ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. É interessante saber o seguinte: Apocalipse é um livro que todo mundo trata como um livro complicado, mas na verdade, quem sabe o que significa Apocalipse? Revelação. Então não tem que ser complicado, né? Esse texto aqui, ele fala de muitos períodos, é óbvio. Ele nos remete a algo que vai acontecer num processo pós-tribulação, mas ele também nos remete ao passado, ele nos remete à eternidade. João estava descrevendo os fatos sem nenhuma ordem cronológica. Ele estava trazendo fatos que aconteceram e fatos que vão acontecer subsequentemente. Então, ele está dizendo, olha, essa estrela, ela caiu sobre o mar, e ela tornou essas águas ruins. Ela matou todos os habitantes do mar, da água. Essa estrela, ela arrastou uma terça parte. Se você olhar a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 12, não precisa ler, mas pode anotar, essa é uma referência. Apocalipse capítulo 12, versículo 4. A gente está perto, né? Dá uma olhada aí. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, os quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho quando nascesse. Esse texto também, ele nos remete em uma interpretação com base na escatologia. Você não tem uma ordem cronológica definida de tudo. O estudo da profecia, ele é sem uma ordem comum. Ele tem uma ordem um pouco diferente. Você precisa avaliar todos os quadros. Mas esse texto nos remete, ao mesmo tempo que ele nos aponta para o passado, ele nos aponta para o futuro, certo? Então aqui está dizendo que um dragão, ele arrastou uma terça parte das estrelas com a sua cauda, amém? Então eu pergunto a você, o que acontece nesse ato? Como nós falamos, Deus não cria a terra para que ela fosse sem forma. Deus não criou a terra vazia. No princípio criou Deus os céus e a terra. E quando Deus cria a terra no princípio, Ele não a criou para que ela fosse um caos. Ele criou para que ela fosse habitada. O versículo 2, que é um segundo capítulo do processo da criação, contrapõe esse texto de Isaías, dizendo que a terra então estava um caos. Entendendo esse ato, e é tudo que nós precisamos entender nessa primeira parte, amém? O que acontece nesse ato? A Bíblia diz em Isaías 14 que um ser que tinha uma aparência muito bacana, Ezequiel 28 também fala dele, diz que esse ser tinha uma aparência, abra sua Bíblia lá em Ezequiel 28. Vamos ler a Bíblia, amém? A Bíblia ela vai se explicando. Ezequiel 28, versículo 13. Amém? Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbonúcleo e a esmeralda. São 9 pedras. Futuramente a gente vai falar sobre essas pedras e a representatividade delas.
De ouro se fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido. Te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus. No brilho das pedras andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Irmãos, isso é tão fabuloso, toda essa bagunça agora de referência. Vamos tentar juntar tudo isso agora. Olha só, Deus fez tudo, amém? Deus criou tudo. Deus estabeleceu a escuridão como fralda do mar, Deus quebrou a soberba das ondas, Deus fez tudo. Quando Deus faz tudo, o que as estrelas faziam? As estrelas cantavam. O que eu quero dizer para você, discriminar para você agora, é o início desse parêntese. Porque existe uma coisa que Deus não criou. Deus não criou o caos. Deus não criou o caos. Deus criou uma terra perfeita. A Bíblia diz em Eclesiastes 3:11, esse é um texto que a gente vai avaliar na segunda aula, que tudo fez Deus perfeito no seu devido tempo. Esse ser descrito aqui era o sino da perfeição. E a gente começa a ver aqui então algo que acontece. Uma terça parte das estrelas são precipitadas na terra. E quando esse anjo, cujo nome era Absinto, ele é precipitado na terra, o texto de Apocalipse diz que ele caiu nas águas, certo? O interessante é que Gênesis capítulo 1, versículo 2, diz que o Espírito de Deus pairava onde? Sobre a face das... Se você avaliar o texto de Gênesis capítulo 1, versículo 2, sem essa perspectiva, você imagina, de onde veio essas águas? No texto de Gênesis capítulo 1, versículo 2, eu posso afirmar para você, Deus já havia criado a terra, certo? Mas algo aconteceu nesse ato. E esse texto de Isaías capítulo 14 e esse texto de Ezequiel 28 descreve então o que aconteceu. Havia um anjo, filho da alva, um anjo que tinha uma representatividade muito interessante, futuramente a gente vai falar disso, com mais detalhes, desmistificar até algumas coisas, eu não vou entrar nesse assunto, a gente vai falar dessa matéria, talvez eu ou talvez outra pessoa venha ministrá-la. Mas, esse indivíduo, ele contemplou Deus criando tudo, porque enquanto Deus criava, o que ele fazia? Cantava, juntamente com todos os outros anjos. E qual é a ideia de Deus através da criação? Por que Deus cria o universo? Irmão, existem 3 dispensações do Evangelho. O Evangelho eterno, o Evangelho do reino e o Evangelho da graça. O Evangelho são boas novas, ou seja, é uma comunicação do caráter de Deus. E nessas dispensações, 3 modos de comunicação são aderidos. Deus então usa toda a criação, primeiro, para se revelar para a eternidade. Porque enquanto Deus criava, as estrelas contemplavam, cantavam. Ou seja, a própria eternidade, segundo o texto de Jó, capítulo 38, que a gente leu, tem uma revelação sobre o Deus Criador. Tem uma revelação sobre o poder glorioso e soberano de Deus. Amém? Eles têm uma revelação muito precisa de quem Deus era e do poder que Deus tinha. Deus se anuncia para a eternidade através da criação. Abra sua Bíblia comigo em Salmo. Começando a ficar bom, irmão. Salmo 19. Quem está aqui, diga aleluia. Salmo 19, versículo 1. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Diga aleluia, irmão. Qual o propósito de Deus em criar os céus e a terra?
Primeiro Deus se revela para a eternidade, para a sua equipe. Um texto em Neemias. Deixa eu pegar aqui só para você anotar e depois você dá uma olhada. Neemias capítulo 9, versículo 6. Fala de quando Deus forma o seu exército, o exército do céu. Esse texto é muito legal, anote aí, vai te acrescentar. Mas vamos voltar aqui para Salmo 19, observe comigo. Versículo 1 novamente. Os céus proclamam, anunciam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia discursa a outro dia. Diga para o seu irmão, há uma voz na criação. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí, pois, uma tenda para o sol, o qual, como um noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. Irmão, começa a ficar mais claro então, o motivo de Deus criar o universo. Deus cria uma terra perfeita, uma terra habitável. O que habitava nessa terra, pastor? Não sei. Eu não sei. Grandes seres? Possivelmente. O Big Bang. Quem aqui é aluno de segundo grau, de universidade, e já ouviu essa história bonitinha do Big Bang, e uma evolução a partir daí? Isaac Newton era um cristão. Isaac Newton desenvolveu algo chamado a primeira lei da termodinâmica. Eu me lembro de estudar essa lei no seminário, na matéria de antropologia bíblica. Por meio da primeira lei da termodinâmica é possível provar que Deus existe. A compreensão dessa lei. Eu quero depois resumir essa lei e colocar ela lá no site também para você dar uma avaliada. A primeira lei da termodinâmica, Isaac Newton, ele estudou escatologia 40 anos e física 20 anos. Ele descobriu leis que a ciência gira em torno delas. Então, irmãos, esse texto está dizendo que há uma voz na criação, que um dia discursa ao outro, que uma noite discursa a outra noite. Não se ouve um som, mas toda a terra pode ouvir o som da sua voz. Que loucura é essa, irmão? É ou não é? Enquanto Deus fazia essa terra maravilhosa, habitável, as estrelas cantavam. Mas houve um indivíduo lá, que era o sinete da perfeição lá. Era um símbolo, era uma figura muito reconhecida na eternidade. Esse indivíduo, então, ele deseja algo que não fazia parte do plano de Deus para os seres que Deus havia criado, para o exército que Deus havia criado. Irmãos, o que acontece nesse parêntese? E por que Deus cria a terra e primeiro não nos coloca nela? Porque Deus se anuncia para a eternidade. Deixa eu dizer uma coisa para você. Pode soar como heresia, mas é possível avaliar todos esses textos que eu estou te dando e mais alguns que a gente vai olhar. Deus pregou para os anjos. Amém, irmãos? Porque Deus faz uma terra habitável. Enquanto Deus fazia essa terra, avalie esse texto melhor em Jó capítulo 38, Deus prega para os anjos. Porque há uma voz na criação, amém? Os céus refletem e o firmamento anuncia ou seja, tudo que Deus criou, prega o próprio Deus, amém? Tudo que Deus fez, anuncia o próprio Deus. Qual a intenção de Deus em criar a terra? Se comunicar conosco através de tudo que Ele cria. Qual a intenção de Deus em criar os céus e a terra, estabelecer ordem em tudo isso? Se comunicar primeiramente com a sua equipe. Deus prega primeiro para os anjos. Deus prega para os anjos. Deus se anuncia para os anjos. Por que então que os anjos que estão lá não correm o mesmo risco que Lúcifer correu?
Porque senão teria anjo caindo até hoje, sim ou não? É ou não é, irmão? Porque eles fizeram uma decisão. E eles decidiram pelo Deus do Evangelho eterno. Eles decidiram por esse Deus. Por que Lúcifer então é precipitado? Porque Lúcifer também teve o anúncio desse Evangelho. Diga comigo, o Evangelho eterno. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 1, versículo 20. Irmão, você está entendendo aí, amém? Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 1, versículo 20. Dizer isso, meu Deus do céu, esse pastor está doido, rapaz. Deus pregou para os anjos. Por que Lúcifer não pode ser salvo, então? Se Deus não pregou para eles? Se Deus não se anuncia para eles? Qual o critério de julgamento que esses seres criados por Deus teriam? Porque como eles foram criados, nós também fomos, amém? Agora existe uma lógica em esse indivíduo, cujo nome é Lúcifer, que perde essa condição gloriosa que tinha, dele não ser desculpado, dele não passar por esse processo de perdão. Deus dá uma oportunidade para os anjos. Deus não criou nenhum robô, amém? Deus não criou nenhum fantoche. Deus criou seres, nós vamos falar um pouco mais da natureza dos anjos. Eu fico com medo de entrar e a gente se desviar desse assunto. Nós precisamos falar dos evangelhos. Você precisa entender, compreender o evangelho eterno, o evangelho do reino e o evangelho da graça, amém? Porque essa é a maneira como Deus se comunica. Romanos capítulo 1, versículo 19. Olhe, observe esse texto, irmão. Vamos ler a partir do versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto, observe, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, tendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Observe o que esse texto está dizendo. A ira de Deus se manifesta. E o que de Deus se pode conhecer, é possível que se conheça. Nós vamos falar sobre a lei inerente depois. Deus se coloca em você. Mas agora eu queria voltar a esse assunto do hiato. Os atributos invisíveis de Deus, e assim o seu eterno poder, e também a sua divindade, podem ser percebidos pelas coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Irmão, tudo que Deus fez anuncia Ele mesmo. Tudo que Deus fez o anuncia. Os céus refletem a sua glória, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. A primeira maneira de Deus se comunicar, a primeira forma de Deus se comunicar com o indivíduo, é a mesma forma que Ele usa para comunicar com a eternidade. Se manifestar a eternidade. Diga comigo, o Evangelho eterno. O Evangelho eterno é um Evangelho que existe nos anjos, propriedade para anunciá-lo. E a gente vai ver isso. Ninguém tem mais autoridade do que eles para anunciar esse Evangelho. Por quê? Porque eles contemplaram a criação como nós não contemplamos. Enquanto Deus fazia tudo, eles cantavam. Nós temos 3 dispensações, e se você quiser anotar, nas aulas posteriores, no mês seguinte, a gente vai falando sobre elas. Hoje a gente está aqui para falar do Evangelho eterno.
do modo como Deus se comunica através de tudo que criou, da maneira como Deus se comunica com os anjos, da maneira como Deus se anuncia aos anjos. Sério, sério. Aonde está isso? Jó capítulo 38. Aonde está isso? Salmo 19. Existe uma voz na criação. E a gente vai ver o último texto, antes do primeiro intervalo aqui. Como é que Deus faz isso? Deus é justo. E Deus tem uma peneira muito fina para nos salvar, amém? Deus bolou todas as maneiras possíveis para salvar a sua alma do inferno. O maior castigo do inferno não é porque lá o fogo é quente, porque o verme não morre. O maior castigo do inferno é porque o inferno é um lugar onde Deus não está. Deus criou você para estar com Ele. Esse é o desejo de Deus. Então, irmãos, a Bíblia diz que pelos atributos invisíveis de Deus, pela manifestação de Deus através de tudo que Ele cria, tais homens se tornam por isso indesculpáveis. Daqui a pouco a gente vai falar sobre um indivíduo que está lá do outro lado do mundo, lá nas montanhas do Himalaia. Ninguém pregou para ele. Esse indivíduo vai ser julgado com base em quê? Deus cria um evangelho para se anunciar a todos os seres que vivem. Deus é lindo demais, irmão. Deus é lindo demais. Esse evangelho foi um evangelho pregado pelos anjos. Ou melhor, um evangelho pregado para os anjos. Um evangelho onde Deus se revelou para a sua equipe. Deus cria um exército e se revela para a sua equipe. Existe o evangelho eterno, o evangelho do reino e o evangelho da graça, certo? O evangelho eterno, Deus se anuncia através da criação. No evangelho do reino, Deus se anuncia através da palavra, através das leis e através da concretização da palavra, da concretização da profecia, da profecia liberada, da lei sendo cumprida. Jesus não veio para revogá-la, mas para cumpri-la. E quando Ele chegou na terra, Ele diz: é chegado a vós o reino de... Esse é o anúncio do evangelho do reino, ou seja, é o governo de Deus, as leis de Deus sendo totalmente cumpridas. Um reino tem as suas leis, sim ou não? E Jesus veio para cumprir essas leis, ou seja, para manifestar a totalidade desse reino. Então nós temos o evangelho eterno, que é esse que nós estamos falando e precisamos entender. Nós temos o evangelho do reino, onde o evangelho eterno, Deus fala através da criação. O evangelho do reino, Deus fala através da palavra, das leis, amém? E o evangelho da graça, que é o que nós vivemos. Deus fala através do Espírito, porque o Espírito que prescruta as profundezas de Deus, agora mora em você. E agora quem tem ouvidos, o que o Espírito diz à igreja. Agora não é por força e nem por violência, é pelo Espírito. Então, essas são 3 dispensações do Evangelho, nós estamos na primeira. Eu digo a você, irmãos, esse Evangelho ele foi anunciado aos anjos, e ele vai ser anunciado pelos anjos. A ordem é o Evangelho eterno, Deus se anunciando através da criação. Abraão ouviu a voz de Deus, amém? A palavra de Deus, a palavra de um Deus desconhecido. Você já adorou a Deus num pôr do sol? É ou não é, irmão? Sim ou não? Quando você vê um pôr do sol, não dá vontade de adorar a Deus assim? Dá ou não dá? Imediatamente. Qual que é o sentimento que você tem? Porque o que aquele pôr do sol revela? Que tem alguém por trás daquilo tudo. É ou não é? Você já adorou a Deus assim? Quem já viu aquela lua linda? Maravilhosa mesmo. Antigamente você era romântico quando via uma lua linda. Falava coisinha bonitinha para tua esposa. Não para de falar não, né, esposa? Dá uma cutucada no marido assim, disfarçada assim, sem ninguém perceber. E quando você vê aquela lua linda, quando você vê uma estrela cadente, é uma coisa gloriosa, não é? Aquela estrela passeando de um lugar para o outro. O que é que você sente vontade de fazer? Você sente vontade de adorar a Deus, é ou não é?
Porque isso é como se isso te puxasse para Deus. É como se a criação estivesse comunicando Deus para você. Então essa é a comunicação de Deus por meio de tudo que Ele criou. Qual a intenção de Deus em criar a terra? Primeiro Deus se revela aos anjos. E depois Deus se revela a nós. O Evangelho eterno foi pregado para os anjos. E ele vai ser pregado pelos anjos. Quando o Espírito for tirado, olha para mim. Não era hora de falar disso, mas eu já vou falar. Eu sou agoniado. Estou já empolgado já, irmão. Eu gosto demais da Bíblia. Meu Deus do céu. Eu viajo nesse negócio. Olha só, quando o Espírito for tirado, imagina você em 8 milésimos de segundo tendo o corpo transformado. No céu eu não vou ser fraco de aparência como aqui, irmão. Vou ser bonito. Pena que a minha esposa não vai poder desfrutar desse corpo novo. Tem que se contentar com esse aqui cheio de manteiguinha mesmo, né? E amar até o final. Até acabar a carcaça. Mas no céu você vai ser convertido à incorruptibilidade em 8 milésimos de segundo, num abrir e num fechar de olhos. O seu corpo corruptível vai se transformar em corpo incorruptível. Então esse é o fim, esse é o final do Evangelho da graça. O Evangelho da graça se encerra quando o Espírito e a noiva são tirados, amém? Então a Bíblia descreve 144 mil pessoas, judeus, anunciando o Evangelho do Reino. Nós não vamos tocar nesse assunto. Depois nem vem me fazer pergunta no intervalo também não, tá? Olha para mim. Não me faça pergunta sobre isso agora. Nós vamos chegar lá. Deixa de ser agoniado. Só que vai haver um tempo onde a batata vai assar aqui na terra, irmão. Onde o chicote vai estralar. Quem aqui já assistiu o livro de Eli? Quem já assistiu esse filme? Irmão, sabia que esse filme é bíblico? Eu chapei quando eu vi esse filme pela primeira vez. E eles tinham uma versão da Bíblia King James. Se você não viu, eu vou contar o filme, o problema é seu. Você vê depois se quiser. Aquele filme, ele descreve uma profecia de Amós. Abra sua Bíblia em Amós, capítulo 8. Eu acho que é 8, Jesus. Eu não anotei aqui, irmão, a referência. Se não for, você me ajuda a achar aí no seu celular. Amém? 8:11? Tu é bom mesmo, hein, irmão? Que é isso? É esse mesmo, irmão? Meu Deus do céu, acaba bom esse. Olha só, irmão, aquele filme, e eu te aconselho a vê-lo, é óbvio que se você tem uma idade menor, por isso que aqui nós temos pessoas, a ideia é que se tenham pessoas um pouquinho com mais idade, para a gente poder tocar nesses assuntos e ter liberdade, amém? Você dilui isso e depois leva para os adolescentes, certo? Amém, irmão? E não vai adiantar você ouvir toda essa maluquice se você não pegar depois, baixar depois aquele conteúdo ali no site, e você for para a sua casa, porque a gente só vai se ver no mês que vem. Nós vamos criar grupo ali, grupo aqui, para poder te estimular a estudar esse assunto e a entender cada parte daquilo que a gente quer ministrar, porque vai ser importante para você. Amós 8:11. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Por quê? O Espírito e a noiva serão tirados. Então, irmãos, olha para mim, para a gente encerrar e fazer um intervalo. Nós temos o Evangelho eterno, diga comigo, o Evangelho eterno, o Evangelho do reino e o Evangelho da graça. O Evangelho da graça se encerra com arrebatamento, amém? Você vai ser arrebatado por Jesus, cara. Ah, pastor, antes da tribulação, no meio da tribulação ou depois da tribulação. Todas essas linhas de pensamento, elas são fundamentadas na palavra. Todas elas. E nós queremos ensinar você a pensar, amém? Amém? Amém ou não amém? Nós não queremos impor nem nada para que você acredite. Quanto mais autoritário um líder ou um professor, mais infantilizado é o rebanho dele. Nós precisamos ensinar o povo de Deus a pensar e a tirar suas conclusões com base na sua fé. Eu não acredito que nós vamos passar por todo o processo da tribulação também, não vou falar disso agora, nós vamos chegar lá. Não acredito por causa desse texto. Eu acredito que nós passamos um pedaço dessa tribulação, descrita em Tessalonicenses. Não vou falar, né? Amém. Está amarrado, Jesus. Me ajuda, Senhor. Fala demais.
Mas esse texto aqui está descrevendo um período. Então eu falei aqui, o evangelho eterno, amém, é o primeiro evangelho, certo? O evangelho do reino, que vem por meio de uma comunicação, por meio das leis. Depois nós vamos avaliar as outras 7 dispensações bíblicas, que são dispensações mesmo, reconhecidas como dispensações. O evangelho do reino. E depois nós temos o evangelho da graça, que se encerra com o arrebatamento, pastor. Acabou a graça. Porque o Espírito não está mais aqui. Agora há fome de ouvir a palavra de Deus. Não vão haver mais movimentos como esse aqui, irmão. Não vai haver culto mais em garagem. Não vai haver mais igreja para tudo que é lugar. Porque o Espírito e a noiva serão tirados. Ninguém diz em nome de Jesus se não for pelo Espírito. Tudo que nós fazemos, você está aqui hoje pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus trouxe você aqui, amém? Em comunicação com o seu próprio Espírito, ele gera fome em você, sede em você, e você está aqui. Eu estou aqui. Então, isso quem faz é o Espírito de Deus. Não há isso em nós. O Espírito de Deus é que promove isso. Eu cheguei ontem 9h do Espírito Santo, dormi bem pouco para preparar melhor essa aula, para mandar esse material, e hoje cedinho a gente pegou um ônibus para cá. Estamos aí, brigamos com a internet aí, eu e o Cleito, o dia todo, mas nós estamos aqui felizes da vida. Isso é pelo Espírito, amém? Mas um dia esse Espírito é tirado, e a graça então se encerra. Então vem esse período de fome. E aí qual é a ordem da pregação do Evangelho? Eu disse para você que o Evangelho eterno foi pregado para os, e vai ser pregado pelos. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 14. Aleluia. Amém? Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de harpista quando tangem as suas harpas, quando tange a sua harpa. Entoava um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pode aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Essa aqui é uma tese de uns irmãozinhos aí, do Testemunho de Jeová, que diz que só essa galera aqui vai ser salva. A gente vai falar disso mais para frente. Isso é balela, tá? Você vai ser salvo, amém? Versículo 4. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca e nem mácula. Esse é o anúncio do Evangelho do Reino, amém? Então, irmão, nós começamos no Evangelho eterno, vamos para o Evangelho do Reino e vamos para o Evangelho da... Você está aí ligado, irmão, meu Deus, eu amo você. O Evangelho da graça se encerra, o que é que vem? Vem uma inversão dessa ordem. Evangelho do Reino, e agora vem o Evangelho eterno. Eu disse a você que o Evangelho eterno foi pregado para os anjos, e esse Evangelho vai ser pregado pelos anjos. Olha só comigo no versículo 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um Evangelho eterno, para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes. Diga aleluia, irmão, em nome de Jesus. Qual que é a base da mensagem desse anjo? A criação. Esse anjo tinha na mão um evangelho eterno. E ele anunciava em todos os povos o evangelho eterno. Qual era a base da sua ministração? A criação. Adorai aquele que fez o céu, a terra. E ele fala sobre toda a criação. Porque ninguém tem autoridade como eles
para anunciar esse evangelho. Eles foram conquistados por Deus por esse evangelho. Irmão, Deus não é um tirano, obrigando todos a adorá-lo. Por um tempo eu achei que Deus era um egoísta, querendo toda a adoração para Ele. Mas com o tempo eu descobri o seguinte: por que Deus quer que nós o adoremos? Porque você se torna igual àquilo que você adora. Você absorve a natureza do adorado. Quanto mais você adora, mais parecido com Ele você fica. Por isso Deus criou formas e meios de se comunicar conosco. E desde o início, Deus cria a terra, para que nós, por meio do anúncio da criação, na voz que há na criação, possamos então adorá-lo e temê-lo. Nós vamos falar depois dos que temem, de uma outra classe de salvos. Vai ser muito gostoso a próxima aula. Amém? Você entendeu isso? Pegou isso aí no seu coração? Se você achar que o pastor está errado, que o pastor falou besteira, você tem todo o direito, amém? Deixa eu falar uma coisa, irmão, nós não estamos num culto. Nós estamos num lugar onde você pode pensar, certo? E se você contrapor de alguma dessas coisas, por isso nós lemos muitos textos, e nós vamos continuar lendo muitos outros textos na próxima aula aqui. A gente vai dar uma paradinha e depois a gente volta. Antes disso, eu queria te dizer uma coisa. Eu quero gastar 5 minutos para falar uma coisa. Dá um sorriso para quem está do seu lado aí e diga: irmão, o caldo é grosso, irmão. Irmãos, nós estamos crescendo e avançando como pessoas que Deus chamou para um encargo. A gente quer crescer mais para poder ministrar a Bíblia, para poder falar do Evangelho, para poder ferramentar líderes e ajudar pessoas, amém? Nós criamos um site para isso, nós estamos investindo nisso. Nós investimos nosso tempo, nós investimos o nosso recurso, que não é muito, porque não importa quanto você dá, mas como você dá, amém? Então, irmãos, essa escola, ela não tem custo nenhum. Não tem custo nenhum. Ela não tem ingresso, amém? Mas nós fazemos um investimento, a igreja faz um investimento e nós também. Então nós gostaríamos de te dar a oportunidade de em todas as aulas fazer uma oferta, amém? Fazer uma oferta voluntária. Nós temos aqui umas fichas, e se você, eu queria aqui, vem aqui umas 4 pessoas aqui. Vem cá, não, vem a gozadinha mais rápida, né, pastor? Nós já estamos mais... Não, é porque eu queria te honrar, né, é por isso, né? Sei que tu é um servo. Pastor desse, rapaz, um pastor desse que levanta para entregar papel é um servo, não é, irmão? Deu? Pega mais aqui que aí acelera o processo. Ó. Se você quer essa ficha, você levanta a sua mão, amém? A intenção é que todos peguem ela, amém? Então, se você quer, levante a sua mão. É possível passar um vídeo aí ou então coloca uma imagem daquela, uma imagem daquele. Você não vai olhar para a ficha agora, você vai pegar ela e eu vou te explicar para que ela serve. Eu entendi porque que vocês subiram, estava estourando a luz, né, Cleiton? Ah, bom. Não, então depois nós botamos. Tá bom, já todo mundo pegou. Vou complicar aí também, né? Amém, irmãos? Olha para mim. Tudo que você está vendo, ou seja, para te fornecer um material de conteúdo para o YouTube, amanhã esse material vai estar no YouTube, para você estudar, para você ver de novo, amém? Se você quiser ver de novo, se você quiser compartilhar com alguém, se você, né, é claro que você que está aqui fazendo essas aulas, claro que você vai participar de todo o avanço e crescimento dessa plataforma. Você vai participar, você vai receber e-mail, você vai receber estudo. Nós vamos tentar fazer uma prova online desse conteúdo aqui, para você poder ser ferramentado. Não, vídeo não, desculpa, querido. Aquela imagem mesmo, uma imagem um banner. É um bannerzinho. Algumas pessoas que estão aqui se inscreveram na nossa conferência. Quem sabe, era para o banner chegar aqui hoje, para os cartazes, para os folders, mas amanhã eu mando, já chegou lá. Eu achei que ia dar tempo, eles mandaram via Sedex. A gente vai trazer para mostrar para você um banner
de uma conferência que a gente vai fazer no próximo mês. Quem já ouviu falar disso aí? Ninguém, né? Nós estamos sem moral aqui. Mas... Irmão, nós vamos fazer uma conferência no próximo mês com Salomão do Reggae, Rodolfo Abrantes. Tem um, eu não quero ser mais chato contigo, mas tem um que mostra todos os convidados. Então a gente vai fazer essa conferência aí, mas depois eu falo dela. Deixa ela aí, grande aí, depois a gente explica melhor. Edson Lapa, Kaique Oliveira, do Giovanni Si, Rodolfo Abrantes, Neil Barreto, Hudson Zanoni, Júlio Lara, Roberto Feitosa, João Maria, Salomão do Reggae, Luiz Hermínio e eu. A gente vai estar ali reunido em 4 dias e a gente vai falar sobre vários assuntos. Sobre assuntos da cosmovisão cristã, assuntos de evangelização, sobre a saúde do cristão. A gente vai ter profissionais da área da saúde e esse evento vai ser transmitido pela internet. Se você não puder estar lá com a gente, esse evento é totalmente de graça, a hospedagem é totalmente gratuita para as 200 primeiros inscritos, e algumas pessoas daqui da igreja já se inscreveram. Quem é daqui que se inscreveu? Levanta a mão. Não está aqui. Umas 10 pessoas daqui já fez inscrição, não sei se vão. Mas está lá a inscrição deles lá, eu fiquei feliz ao ver. Amém, irmãos? Então fica aí o nosso convite. Agora essa ficha, olha para mim. Essa ficha que você recebeu, ela é tipo uma segunda matrícula para você. E o que é que você vai determinar e descrever nessa ficha? Nós vamos fazer tudo isso com o seu dinheiro, amém? Amém? Amém ou não amém, irmão? Nós vamos ensinar a Bíblia para o Brasil inteiro com o seu dinheiro. Obrigado pelo seu amém, tão empolgado, irmão. Com o meu dinheiro. Amém? Nós não pagamos ingresso, mas nós estamos dispostos a pagar o preço, irmão. Eu prefiro pagar o preço do que o ingresso. Amém? Então, irmão, ninguém é tão pobre que não possa dar. Como eu disse, não importa quanto você dá, mas como você dá. Se você está disposto a fazer uma oferta, que você vai trazer ela todas as terças-feiras, no próximo mês, você vai trazer essa oferta. Se você pode dar R$30, R$20, R$50, 100, se você pode dar mais do que isso, você então descreve esse valor. Por quê? Nós queremos melhorar cada vez mais, melhorar o nosso equipamento, melhorar o nosso site, futuramente criar um aplicativo para o seu smartphone de graça, para você poder baixar e estudar a Bíblia, e para isso, nós precisamos honrar as pessoas. Trazer esse equipamento aqui hoje nos custou algo, custa para alguém. Nós nos deslocamos dali para cá, nós nos hospedamos, comemos, a não ser que você queira fazer um convite para a gente, pastor Marcelo vai junto, né, pastor? Né? A gente está totalmente à disposição, qualquer paixão nos diverte, irmão. Então, mas tudo isso nos custa. Então, hoje, eu queria começar sem você assinar no papelzinho. Você vai preencher esse papel da sua maneira. Se você não pode dar nada, eu posso vir na escola? É claro, é de graça. Agora, eu acho que ninguém é tão pobre que não possa dar, amém, irmãos? Amém ou não amém? No mês que vem, a gente vai estar online para tudo que é canto. Eu vou mostrar na volta, para você ter uma ideia de quantos lugares a gente entrou com a transmissão pela internet. Quantos lugares a gente entrou? A gente entrou nos Estados Unidos com mais de 1.200 visualizações, no Japão com mais de 300, em Portugal 658 visualizações, ministrando o Evangelho de Jesus, irmão, através da internet. Então eu queria te convidar agora, com muita alegria no seu coração, a pegar uma oferta aí, amém? Você vai pegar uma oferta. Obrigado pelo seu amém, tão empolgado. Você vai fazer uma oferta. Se você não tem uma oferta, pegue a carteira do irmão que está do seu lado. Fique de pé, porque fica melhor para pôr a mão no bolso. Fica de pé, levanta todo mundo, vamos levantar. Fica melhor para colocar a mão aí, né, irmão? Para colocar a mão. Eu não vim aqui agora, eu não tenho aqui agora essa oferta, mas você tem aí. Se falar isso, o pessoal acaba migrando para uma outra oportunidade. Pega aí a sua oferta. Onde é que a gente oferta aqui, pastor? Dentro aqui? Tá, então você vai pegar a tua oferta aí no teu bolso e você vai fechar a tua mão com essa oferta no teu bolso, amém? Pega a tua oferta aí, eu estou pegando aqui uma oferta. Meu Deus do céu, está uma briga aqui, irmão. Amém? Pega a sua oferta na sua mão, em nome de Jesus.
que você invista no reino de Deus, que você invista em pessoas que estão dispostas a viver o Evangelho de Jesus. Amém? Senhor, obrigado por essas ofertas, obrigado por cada irmão, obrigado por cada coração disposto, por cada coração que entende o seu reino com uma linguagem de reciprocidade, não com a linguagem de cobrança, não com a linguagem de preço estabelecido e estipulado, mas, Senhor, onde eu voluntariamente dou aquilo que o meu coração se alegra em dar. Deus, por isso, em nome de Jesus, abençoa o coração alegre nessa noite. Abençoa o irmão alegre que vai preencher essa ficha e vai, Senhor, dentro da sua possibilidade de adoração, do seu desejo de adorar o Senhor, vai dizer aquilo, Senhor, que pode fazer para que nós possamos avançar, Deus, ministrando a Tua palavra, ministrando o Teu reino. Deus, abençoe cada irmão, abençoe cada oferta nessa noite. Abençoa cada família aqui, Deus, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Traga a sua oferta aqui, irmão, com alegria, com entusiasmo, com empolgação. E nós vamos ter agora um intervalo. A cantina está funcionando. Irmão, nós vamos ter um intervalo muito rápido mesmo. Nós vamos ter um intervalo aí de 10 minutos, amém? Mas é rápido mesmo. Você vai lá e você volta para cá. E se não tiver todo mundo aqui, eu vou começar assim mesmo.